Olá pessoal, bem-vindos à TVSC. Você está entrando no programa Enigmas, um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vai, Cris? Tudo bem, Kátia Gaia? Uma honra imensa estar contigo aqui novamente. Eu no digo Enigmas. mesmo, Kátia Gaia. É E isso também aí. com o nosso teleinternauta, nosso telespectador, uma honra toda semana com vocês. E a gente começa esse programa convidando você aí para o dia 24 de julho, aqui em São Caetano, o primeiro congresso do programa Enigmas. Ufologia e Espiritualidade. Ele vai ser no Teatro Santos Dumont, aqui na Avenida Goiás. E você está convidado. Então, a entrada é franca, mas nós pedimos para quem pode, colabore, por favor, com a doação de 1 quilo de ração para cães ou gatos. Bem, os convidados são maravilhosos, né? Maravilhosos. E esse é o primeiro de muitos, hein? Com Você certeza. está aí convidadíssimo. Vem com a gente. Bom, Kátia Gaia, eu tenho uma pessoa aqui que é muito especial e muito espacial também. Ela é coach, Daniel Líder, que já é remida da casa, É né, verdade, Kátia ela é Gaia? mestre em psicologia, coach internacional, Master NBI. Quem é, Cris? Silvana Elau, minha querida amiga. Tudo bem, Silvana? Seja Tudo bem. bem-vinda ao Muito- programa Enigmas. Muito obrigada. Uma obrigada a honra todos enorme estar vocês. contigo. Honra é minha. Gratidão, viu? Muito obrigada aqui de novo. Gostaria de estar à disposição de todos vocês e todos os internautas para qualquer discussão, conversa ou maiores explanações sobre o que a gente vai falar sobre hoje. O tema é fantástico. É fantástico. Adversidades e conflitos interpessoais. E como eu digo, qual é o maior enigma da humanidade? São as nossas emoções. Silvana, vamos começar com uma pergunta. Atualmente, quais são as maiores dificuldades das pessoas ao lidar com uma adversidade? Bom, em primeiro lugar, a adversidade é tudo aquilo que você não tem controle, né? Então, o maior problema hoje é o nosso estofo emocional, né? Como é que a gente faz? Porque hoje está tudo muito formatado, as pessoas tendem a ter tudo sob controle, muito mais sob controle do que ter aquela flexibilização mental de procurar as possibilidades para resolução de conflitos ou outras situações. Então, existe aí o estofo da nossa emoção em si, como é que a gente lida com o processo que não está no nosso controle. A necessidade de controle é uma situação também, né? Mas existem outras situações, por exemplo, como a dificuldade de lidar com o novo. Outras pessoas também nos dizem muito sobre a gente, Sim. não é? As situações mostram o quanto nós temos ainda que mudar, reciclar, aprender. Então, é por isso que a gente fala que tem N situações envolvidas na questão de como você melhorar, né, nosso QA ou coeficiente de adversidade. Como é que a gente melhora tudo isso? Porque algumas pessoas lidam melhor do que outras com as adversidades. Então, muitas vezes elas conseguem, por exemplo, pensar em mais situações do que aquela. Então, por exemplo, ela tem mais autoestima, mais autoconfiança, ela conhece mais aquela situação de se sentir mais à vontade consigo. Então, quando a gente não precisa controlar a situação, comparar com as outras pessoas, ou ter que garantir um espaço, você entende? Ou seja, elas são mais otimistas, elas sabem, por exemplo, que elas vão chegar a um resultado, não é? Então, porque assim, muita gente pergunta assim, olha, o que é um otimista? Não é um poliana, que está tudo lindo, todo mundo é rosa, Tudo bonitinho, né? Não, otimista é aquele que sabe que vai ter um problema, mas que vai ter a competência de alguma forma resolver. Então, essa é uma situação que a gente vê. E isso é muito, muito mais claro. Essas pessoas têm mais facilidade de contato, essas pessoas são mais abertas, são mais transparentes, né? Então, é nesse sentido que a gente fala. Algumas são muito mais, conseguem lidar muito mais com a diversidade por conta dessas situações. Tem mais uma pergunta. O que é consciente de adversidade e por que isto é importante? Então, o coeficiente de adversidade é justamente aquela condição de você ser capaz de lidar com tudo aquilo que você não tem esse controle, a adversidade, tá? E não adianta você ter, por exemplo, um alto QI, né, intelectualidade, inteligência, se você não consegue de forma efetiva lidar com o teu
com o teu processo das inteligências emocionais e as adversidades que lhe aparecem, entendeu? Então são todos os seus medos, muitas vezes os pensamentos que vêm à nossa mente não são totalmente controlados, a gente tem muita coisa que acaba vindo de forma automática, né? E as nossas respostas e esses pensamentos regem o nosso comportamento e regem a nossa resposta. Então, de bate-pronto, se você não tem essa inteligência, essa questão de minimizar o processo, valorizar as coisas que são positivas em você, você acaba reagindo à adversidade, fugindo de situações que não são aquelas que você consegue estar à vontade, da zona de conforto, ao invés de você ir para frente, caminhar, trabalhar com mais tranquilidade. No caso, o autoconhecimento, a consciência e a espiritualidade ajudam nesse processo de resolução de adversidades? Bom, primeiro, né, o autoconhecimento, ele envolve todo o processo, inclusive, da espiritualidade, da situação que nos envolve. O quanto você se percebe em todos os sentidos, em todas as dimensões onde você trabalha, onde você atua. Não é? Então, o autoconhecimento, a autoperceptibilidade é fundamental para que a gente comece a ter uma maior autoconfiança, ou seja, quais são os nossos resultados, né? E à medida que você se conhece, você começa a agir com o seu locus de controle interno, que a gente chama, né? Você é de dentro para fora, em vez do que o outro pensa da gente a nosso respeito, que é o locus de controle externo. Então, esse autoconhecimento te tranquiliza, te traz uma pacificação íntima, a ponto de que quando surge alguma coisa, você já vai levar para o teu processo mais racional, vai metabolizar com uma certa tranquilidade. Aí você vai saber quais são os seus maiores recursos intrapessoais que você vai conseguir realmente trabalhar. O que você pode usar de verdade naquela situação para que aconteça o melhor para todos, inclusive para a gente, né? Claro. Perfeito. Silvana, uma pergunta que não quer calar do internauta é a questão de confiança suprema. Como fazer para desenvolver a confiança suprema nessas questões? Você está falando de autoconfiança, deixa eu entender direitinho. De autoconfiança. Confiança suprema. Tá, então tá. Nessa questão da autoconfiança, você vai precisar começar a elencar e se verificar na questão do processo dos seus resultados. Ou seja, o quanto você pode assumir a responsabilidade de si, dos seus atos, sem ter que jogar no outro a responsabilidade. Então, a autoconfiança é você realmente estar senhor daquilo que você pode e o que você não pode fazer, ou não consegue. Que legal, hein? Porque as pessoas acham que o autoconfiante pode tudo. Não, a gente tem medo. Como todas as pessoas, a gente tem muito medo. Claro. Então dá frio na barriga, dá sudorese, dá tudo, entendeu? Mas a gente simplesmente consegue ter um tempo de reação dessas sensações somáticas, emocionais, menor do que aquelas pessoas que não confiam em si. Aí o autoconfiante, ele faz o seguinte, ele foca na solução do problema ao invés de no problema. Olha que legal, né? Você entende? Então você vai direto para a solução, ao invés de ficar vitimizando, choramingando, reclamando, se queixando, porque é isso, porque o mundo é isso, porque a situação é aquilo, porque ele é ou ela é. Então isso gera também muito conflito interpessoal, né? Com que é certeza. entre marido, mulher, mãe, pai, filho, essas coisas todas. É verdade. Bem, eu tenho uma pergunta. O que significa ser um desistente, um campista ou alpinista? Isso no nosso processo do QA e em todas as vidas é assim. A gente coloca isso como se fosse uma analogia. O que é, por exemplo, o desistente? Você vai em frente a uma montanha alta, você chega e fala, não vou subir, não vou conseguir. Então você desiste. Já desanima. Isso acontece na tua sessão de trabalho, você conhece desistentes. Isso nunca vai dar certo, isso nunca aconteceu bem aqui, não vai mudar nunca. Esses são os desistentes, tá bom? Na sessão de trabalho, na família, tal. O campista é aquela coisa que sobe um pouquinho, mas chega no patamar, ó, tá bom, vou ficar por aqui mesmo, tá tudo certo. E monta o acampamento e ali fica. Se acomoda. É a zona de conforto dele. Tudo bem assim? Está seguro, ele busca muita segurança, então naquela base estrutural ele fica ali preso, né, naquele lugar que é o seu camping.
ok? O alpinista é aquele que sempre quer buscar desafios. Então, por isso que você vai subindo a cada momento. Então, não é que ele vai ter realmente, assim, facilidade de subir, não é nada disso, né? Que as pessoas que são alpinistas, ela vai subir passo a passo, enfrentar todas as suas dificuldades, mas ela sempre tenta subir um passo a mais, um degrau a mais, uma situação a mais a vencer, compreende? Então, é aquela que busca aquele autodesafio, ela busca a autorreferenciação mais apropriada para cada momento. Um conflito interpessoal pode ser positivo? A maioria dos conflitos interpessoais são positivos. Veja bem, quando é que a gente se conhece? Quando a gente está no meio do outro, com o outro, concorda? Com certeza. Quando a gente está sozinho, isolado, a gente acha que se conhece, mas as nossas maiores dificuldades, as nossas maiores situações positivas são realizadas quando a gente está em contato com o outro. O outro nos diz aquilo que a gente precisa melhorar e aquilo que a gente tem de muito bom. Você entende? Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas acham que ter conflito é negativo, porque é briga, é discussão. Não necessariamente. Isso é para quem se defende dos conflitos, ou se defende de uma nova situação, que são as adversidades. Verdade. É isso que a gente está falando. É nos momentos de crise que mais se cresce, então? Não, as pessoas podem também fazer tudo errado nos momentos de crise. Certo. Mas eu acho que a situação, quando a gente atinge uma certa maturidade, a gente pode entender que naquele conflito pode nascer consenso, mudança, apoio, compreensão. Sim. Você entendeu? É muito diferente a gente entender um conflito como você é culpado, ou aquilo, olha, não estou me sentindo bem com o que você está dizendo. Olha, que legal, né? É. A gente aprende muito aqui no Enigmas. Cada aula é uma semana nova, né, Cátia Gaia? Bem, eu estou degustando. Bom, eu sempre degusto. Muito né? bom, muito bom. O que leva uma pessoa a não querer resolver um conflito? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que ver o seguinte: o quanto eu vejo o conflito em relação a mim mesmo, entendeu? Vamos lá. Quando eu estou tendo que enfrentar um conflito, eu vou exigir de mim o que a gente chama de reciclagem ou mudança. Então, não é que a gente vai mudar tudo de uma hora para outra, mas é por isso que a gente chama de reciclagem. Você pega aquilo que você tem e tenta melhorar, aprimorar, né, dar aquela polida, Então, mas muita gente tende a não querer assumir os conflitos por autoimagem. Por exemplo, eu vou entrar num conflito por quê? Será que se eu entrar num conflito a pessoa vai me achar má? Eu vou deixar de ser boazinha? Vou deixar de ser aquele cara legal? A pessoa vai deixar de gostar de mim? Você entende? Se eu dizer o que eu realmente penso, como é que vai ficar a minha situação? O que a outra pessoa pode dizer para mim se eu falar não gostei? É verdade. As pessoas temem muito o que a outra pessoa pensa, né? Necessidade de aceitação. É verdade. Não Tá. aceitação da crítica, né? Porque existem críticas muito construtivas também. Tem. Mas nem todos pensam assim, né? Exatamente. Qual o problema, né, de um conflito mal resolvido, no teu ponto de vista? Bom, vamos por partes. O conflito mal resolvido começa com a gente. Então, eu posso, por exemplo, não falar nada para você, Cris. Mas dentro de mim, eu estou lá, maquinando o conflito. Pensando em tudo aquilo que você fez ou deixou de fazer, porque muitas vezes a gente deixa de fazer e isso gera conflito. Está dentro de mim. E o quanto eu não tenho habilidade para poder trabalhar em cima desses conflitos, ok? Então, o que acontece? O conflito continua. Ele não parou de jeito nenhum. Então, qualquer momento vira uma bomba. Qualquer coisa que você estiver falando, ou você falar para mim, eu já vou estar esperando. Sabe? A gente fala de espreita. Fica na espreita. Tá vendo? Eu não disse que ela era assim? Eu não falei que ela fazia desse jeito? Eu não disse que ela não sabia lidar com essa situação? Tá vendo como eu tenho razão? Então, o conflito continua e a gente vira uma bomba atômica. E aí não mesmo. tem mais conversa, não tem mais consenso, não tem mais conciliação. A gente você entra na defesa, eu entro na defesa, acabou o assunto. Aí nós entramos num processo de conflituosidade. Ou seja, não tem mais conversa. Bem, é briga. Você aí está gostando, né? Você está gostando do assunto, porque fala diretamente com a nossa alma, com o nosso dia a dia. Quem é que não tem conflito? Quem é que não passa por problemas? A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com esse papo delicioso, né, Cátia? Com certeza. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual.
CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Voltamos com o programa Enigmas e queremos convidá-los a acessar o nosso site, o www.programaenigmas.com.br. Por lá você terá acesso ao canal que nós temos no YouTube, Cron TV, e todo o acervo dos nossos programas anteriores. Vale muito a pena você acessar. E voltando com a nossa pauta, com a nossa convidada Silvana Elau, eu tenho uma pergunta bem interessante. Por que as pessoas brigam, mas não conseguem se separar? Na maioria das vezes, o que acontece quando a gente briga e não se separa, né? Isso no marido e mulher, essas coisas todas. É o seguinte, nesse momento, quando a gente está brigando, existe nessa relação uma certa expectativa e exigência. Então, você fica fazendo o quê? Você tenta fazer de tudo para aquela pessoa mudar, para ser como você gostaria que ela fosse na relação, concorda? E você vai brigando, aí enche de mágoa também, tudo, mas aquela obsessão, a obstinação de ter a pessoa e querer que a pessoa seja exatamente como você é um dos motivos, aliás, você quer que ela seja, é um dos motivos que faz com que fique mais tempo juntos, entende? Não se separe. O outro grande motivo é porque normalmente você não sente que você realmente cumpriu o que deveria com aquela pessoa. Olha que interessante. Tem razão. Você entende? Tem razão. Então você tem um tempo, por exemplo, quanto você também é responsável pelo seu casamento ou outro tipo de relação não estar dando certo. Qual é a tua porcentagem, né, de responsabilidade nisso? Então, inconscientemente, por você saber que você também é responsável, você se mantém. O maior problema disso são o nível de expectativas e exigências que você tem sobre o outro. Aí ele tem que ser, ele deve ser, entendeu? Tem que ser assim, porque senão ele é. Aí são os rótulos, né, que a gente fala. Terrível, né? Olha, nós temos uma pergunta daqui da Ana de Barcelona. Oi, Ana, tudo bem? Bom, ela diz o seguinte: é melhor evitar a crise ou o conflito para manter a paz, aceitar a vida como ela é? O que você acha no seu ponto de vista? Na realidade é isso que ela... Ana, eu vou falar o meu ponto de vista e aí vamos pensar junto. O que acontece? A gente não consegue evitar conflitos, porque o conflito continua dentro da gente. Compreende? Então, o que a gente teme é ter conflitos porque a gente não sabe o que vai fazer, o que vai acontecer depois. E se a gente vai ter estofo para segurar isso daí. Porque também quem tenta fugir de conflito não consegue, por exemplo, lidar com esse tipo de situação conflituosa. Então, a minha percepção, e aí meu ponto de vista, tá, Ana? Percebe bem como é que você vai ver isso daí. E também da situação, né? Tem que ter bastante discernimento. Uma das coisas que eu posso passar para você é que você tem que começar vendo quais são os seus principais conflitos. Quais são aquilo que, por exemplo, a gente tem que nos impede de ver com clareza o real motivo do processo do conflito. Tá? Então, aí sim, começa por você, faz uma autopesquisa, se fortalece, e aí os conflitos passam a ser só um infortúnio, uma coisa do momento que a gente vai passar a resolver. Não é uma coisa que vai ficar grande demais e que você vai se sentir sempre impotente para poder resolver naquela situação real. Verdade. Silvana, uma coisa muito interessante. As pessoas têm uma dificuldade de dizer não para outras ou dizer não no geral, né? Por quê? Bom, em primeiro lugar, as pessoas que não conseguem dizer não para as outras pessoas também têm dificuldade de ouvir não. Tá? Porque você pode prestar atenção. Se você falar não para elas, mas as pessoas ficam como? Entendeu? Por quê, né? Por quê? Entendeu? Então, na realidade, as pessoas têm esse mito do não, né? O não simplesmente é um posicionamento, mas silenciar também é um posicionamento.
Entendeu? É verdade. Acompliciar também é um posicionamento. Dizer sim é outro posicionamento. Fazer nada também não é um posicionamento. Claro, claro. Então, o que acontece? Dizer não simplesmente é uma manifestação daquilo que você concorda ou não e que te faz, por exemplo, ter a chance de compartilhar suas ideias e tentativa de negociação e consenso. A gente fala negociação, o pessoal fala negociação, não é na empresa? Não. Se eu falar assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos parar de brigar por essa situação, vamos tentar conversar. Toda vez que isso acontecer, isso é uma negociação. É verdade. Simples assim, compreende? Sim. Então, o que acontece? Quando a gente deixa de nos posicionar, o que a pessoa faz, o que faz com que a pessoa não se coloque? Autoimagem. Eu preciso garantir minha autoimagem. O que o outro vai pensar se eu disser não? Muitas vezes a gente faz muita coisa contrariada e gera conflito interno, externo não, mas interno, porque você fala sim para tudo. É verdade. Você concorda comigo ou não? Então, vejam se vocês concordam comigo aí. Então, é nesse sentido, a gente vê muita coisa, né, nesse tempo aí todo trabalhando com as pessoas, e esse tipo de situação é muito comum. Eu tenho uma pergunta. Eu sei que você é coach, aliás, uma das melhores coaches aqui, né, de São Paulo que eu conheço, inclusive é minha coach, né, a Kátia Gaia também. Silvana, quando que uma pessoa procuraria um coach? Explica para o nosso internauta. E fala um pouco do seu trabalho na Neolíder. Então, o coach, na realidade, você é um desenvolvedor, tá? Você vai ajudar a pessoa a chegar no seu melhor, naquela resposta melhor dela mesma. Ela vai buscar os recursos. Então, a gente é um facilitador para que você, tanto na parte executiva, por exemplo, eu estou querendo almejar um cargo de liderança, uma gestão. Então, a gente vai ver aquilo que está te impedindo e levar você aonde você quer, de acordo com o modus operandi que você tem. E também o coaching interpessoal, que a gente faz também. Ou seja, esses processos de conflito, essas perguntas que nós estamos fazendo, é no coaching interpessoal, mas que leva também a agir nas empresas, no trabalho, de qualquer forma, porque a gente não é esquizofrênico, né? A gente não é um fora de casa e outro dentro no trabalho. Criança pode fazer coaching? Nossa, nós temos um Seria trabalho ótimo, com né? criança maravilhoso. Aliás, um trabalho com para criança? tirar os conflitos, né? Não só tirar conflitos, mas desenvolver autoconfiança. Sim. Nós estamos agora com um módulo de liderança e autogestão para criança. Mas vocês falam assim, mas elas não estão em empresa. Não, é para elas aprenderem a dizer sim, dizer não. É para elas aprenderem como liderar. O que é fazer uma liderança de verdade? Não com outras pessoas, entendeu? Mas é o posicionamento que ela vai ter, é o trabalho de equipe que ela vai precisar. Como enxergar os outros, como ser coach dos outros, facilitar o crescimento dos outros. Isso tudo a gente vai começar agora. Nós já terminamos módulos de autoconfiança, que foi um sucesso para a gente, então estamos muito felizes com o resultado. E a gente está entrando com essa metodologia aqui no Brasil, e junto com o NBI, ou seja, com as preferências cerebrais, como é que você prefere pensar, a gente vai adequando as pessoas às situações. Que bacana. Não é um Kátia teste Gaia. psicológico, embora eu seja também psicóloga, não é um teste psicológico. E quem é curso que faz um atendimento pessoal? Então, nós estamos com atendimento individual para crianças, para adultos, adolescentes, jovens que estão querendo carreira agora, tal, virar o jogo, né, crescer mais rápido na carreira também. Mas esse que nós estamos falando são grupos de criança para trabalhar as habilidades socioemocionais, principalmente a questão da socialização, que é para evitar todo o processo, começar a saber lidar melhor com as pessoas. Sem dúvida. Aliás, antes Kátia pequenininho, né? Deveria ter nas escolas, coach, né? Com certeza. Porque a criança já Com certeza. ia adquirindo sua própria estrutura emocional. Exato, a gente está fazendo exatamente Porque isso. o que nós percebemos hoje claramente, Silvana, é que as pessoas estão perdendo essa inter-relação por conta da tecnologia. Então, a tecnologia ela é muito positiva, sabe? Mas existe um ponto dela, o a mais, né? Que a gente vê inclusive em crianças também, que eles estão perdendo o contato com as outras pessoas e com um pouco com a realidade. É verdade. Entendeu? Então, eu monto o meu avatar. Compreende o que eu quero dizer? Eu sou o meu avatar. Só que ali com as outras pessoas eu não sou isso. Então hoje em dia está tendo muito bullying, está tendo muitas coisas por causa de não saber lidar com essas situações. E a agenda de cursos?
O que você está oferecendo agora, ainda nesse semestre? Então, agora nós estamos fazendo a certificação online e também a certificação ao vivo, né, lá na nossa empresa. Presencial. Presencial, exatamente. Em Santo André eles estão. Agora aqui em Santo André. E sobre o NBI, que é esse processo do Needle Instrument, Brain Instrument, que vai fazer com que você possa aplicar o teste. Pode ser no RH, pode ser em escolas, pode ser com crianças, você pode trabalhar com isso como psicólogo, psicopedagogo, todo mundo pode fazer isso. E vai acontecer agora, vocês ligam lá para a Neolíder que a gente pode passar informação. Passa o telefone da Neolíder, então. 4426-4874. Eu confirmo para você, 4426-4874. Mas olha, no site você tem como acessar e conhecer www.neolider.com.br, Facebook, Neolíder. Entre em contato com a Silvana Elau, vai valer muito a pena. Silvana, nós estamos nos nossos minutos finais. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, como psicóloga, coach que você é, para o nosso internauta. Vale a pena se conhecer, vale a pena assumir quem você é e todos os seus recursos. A gente pensa que tudo que a gente é não vale a pena, mas quando a gente começa a se conhecer, a gente vê o quanto a gente é importante e gosta da gente. Vale muito a pena ficar tranquilo, sabe? Fica mais leve ser quem nós somos. Concordo plenamente. Eu também concordo plenamente. Porque é melhor ser original do que normal também, né? Original é, na verdade, uma coisa que não é muito normal, né? Essa é a situação. Quem é que gosta de ser, sabe assim, transparente? Né? É mais difícil do que você realmente não conseguir. Então, aquele que já se conhece, aquele que tem um pouco mais de autoconfiança, não precisa mais usar nenhum tipo de máscara. É verdade. Bem, vamos agradecer, Silvana. Vamos agradecer. Gratidão Silvana, imensa. uma honra enorme estar contigo. Espero que você possa voltar outras vezes para nos brindar com seus conhecimentos. Porque conhecimento é assim, né, Kátia? Libertador. Libertador. É isso que a Silvana trouxe aqui para vocês hoje. Foi muito bom. Para que você se conheça e procure o coaching da Silvana no trabalho que ela faz, que é maravilhoso. Neolíder em Santo André, pertinho daqui, pessoal. E vale muito a pena. Gratidão, Silvana. Muito obrigada a todos, obrigada a vocês. Sempre que vocês quiserem, estou à disposição. Muito obrigada. Honra enorme estar contigo sempre. Isso mesmo. Até o próximo Enigmas. Vem com a gente.